Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Então vamos para o penúltimo vídeo do projeto Lendo Guerra e Paz. Eba, tá terminando e tá dando uma saudade já. Não sei vocês, mas tô com saudade dos personagens, da escrita do Tolstói. Mas eu vou ver se esse ano eu vou tentar esse ano já ler outro livro do Tolstói, um pequeno mesmo, só pra matar a saudade. Mas que escrita, né, gente? Que escrita medonha. Como é que ele, eu sempre falo aqui nos vídeos, como é que ele consegue deixar esse ritmo delicioso no livro, do início ao fim praticamente, né? E tá bom demais isso aqui. Mas enfim, vamos deixar de conversa, vamos falar um pouquinho sobre esse livro, sobre essas últimas partes, né? A penúltima parte. Gente, como vocês sabem, o Pierre ele foi preso, né? Mas ele foi preso como uma espécie de culpado de ter feito aquele, né, de ter promovido aqueles incêndios em Moscou. Então os franceses pegaram ele lá na rua e prenderam ele como se fosse um dos mandantes daquele incêndio. E sabemos que o Pierre ele não fez aquilo, ele estava tentando salvar uma menina, né, como vocês viram. Ele estava tentando salvar uma criança e, aliás, salvou a criança. Mas ele foi preso e levado lá para a prisão lá dos franceses, que já tinham tomado Moscou, né? Só que os franceses eles estavam matando os prisioneiros, enforcando, mutilando, fazendo tudo que não presta. E o Pierre viu essas mortes. Ele estava inclusive iminente a morrer, mas por alguma razão aí ele conseguiu aí não entrar no embalo, né? Aconteceu algumas coisinhas que ele conseguiu, ainda bem, não entrou nesse corredor da morte. Aliás, ele estava no corredor da morte. Ele ia ser um dos os próximos a morrer ali, porque eles estavam matando todos ali. Mas uma coisa que é bem perceptível nessa questão toda é que o Pierre não está mais nem aí, né? Ele foda-se, apertou naquela tecla foda-se. E lá não sabemos o que vai acontecer com ele. Mas só mais pra frente mesmo. No próximo vídeo a gente já sabe o que vai acontecer, não é isso? Mas é o seguinte, gente. A Elaine aí, como sabemos, ela largou, né, o Pierre e casou com dois homens. Duas pessoas lá. É meio louca aquela mulher. Mas aí ela ficou doente, ela começou uma doença meio estranha. A sociedade russa ali já estava toda falando dessa doença estranha da Helena. E ela não estava querendo ser tratada pelos médicos tradicionais ali de Petersburgo, os médicos tradicionais da Rússia que cuidava de todos, né, ali. E veio um médico que era um médico estrangeiro, né, da Espanha. E esse médico da Espanha era o que cuidava da nobreza lá da Espanha, parece que era muito famoso por lá. E esse médico, ele começou a fazer algumas porções, e o médico, ela mesma dizia que precisava que ele cuidasse dela, porque ela falando para a sociedade que aquele médico ele tinha um método diferente, um método moderno e tal. Aí ele fez umas formulações e ela ficou tomando aquelas formulações. Um belo dia depois, a gente descobre aqui que simplesmente a Elaine morreu simplesmente. Eu mesmo fiquei em dúvida sem saber o porquê, como é que foi que ela morreu, mas ela morreu de uma forma assim que o Tolstói deixou um pouco aberto, sabe? Achei muito aberto isso. Mas aí deu por entender que ela deve ter morrido de overdose. Porque o médico tinha, né, como ela tinha dito que ele tinha feito umas porções, acho que ela deve ter tomado tudo de uma vez, como a gente viu aqui pelas características. E agora, enfim, né, a vida dela também estava miserável, né? O pai dela estava também tentando encontrar desculpas, porque a Helene estava doente. Não, mas ela está doente, mas vai ficar bem. Hoje ela teve uma melhora, falando para a sociedade, né, o Vassili. Aquela história, né, gente? A gente colhe o que plantou. Então, é o que a Helene começou a colher ali. Acho que estava muito amarga, aquela amargura toda de ter feito tudo o que ela fez de ruim, né? Inclusive, a gente lembra naqueles passados ali, ela pegou e colocou o Anatoly
para meio que atrair a Natasha, toda aquela coisa que a gente já sabe, o escrúpulo todo dessa mulher, e também ela perturbando o próprio Pierre, aquele casamento meio forçado, tudo isso culminou a isso, a morte dela, uma morte muito... Eu achei assim, o Tolstói ele não colocou tanta emoção na morte dessa mulher como se fosse uma qualquer. Ah, morreu e pronto. Ele não descreveu os detalhes da morte, não fez nada muito alarmado perante a morte dela. Diferente, muito diferente do Andrei Bolkonsky. Gente, e aí, o que vocês acharam? Eu fiquei extremamente emocionado, extremamente emocionado. Muito emocionado. Porque é o seguinte, antes de comentar sobre essa questão do Andrei, vou comentar um pouco sobre o Nikolai Rostov, né? Primeiro, outra coisa que eu fiquei com muita pena, a Sônia teve que entregar o Nikolai, porque ela meio que tinha uma dívida com a família, né? Então ela foi lá, entregou, enviou uma carta para o Nikolai Rostov, para dizer que tinha acabado aquele laço, porque a gente sabe, né, que eles tinham feito um acordo, eles tinham se prometido, como uma palavra meio estranha, ele meio que tinha jurado, eles dois, né, que iriam se casar, independente da opinião ou não da família, né, que a gente sabe toda aquela confusão que ocorreu, que a mãe da Natasha não queria que a Sônia que casasse com o Nikolai, porque o Nikolai ele teria que encontrar uma pessoa com status, uma pessoa com dinheiro. Por quê? Porque a família estava passando por dificuldades financeiras seríssimas. Então, a salvação da família era que o Nikolai casasse com alguém com dinheiro. E o Nikolai consegue, né? Consegue, mas... enfim. Aí ele recebe uma carta, aí quem está com ele é a Maria. Aí Maria vai lá, nessa carta que está toda descrevendo sobre a situação do irmão, ela entra em desespero, vai até lá na casa dos Rostov para se despedir, né, do irmão, porque, gente, que situação, eu fiquei assim era lendo e o coração assim na mão. Eu fiquei muito triste com isso, muito triste. A gente pode ver aí que ela, quando foi se encontrada, quando reencontrou a Natasha, foi uma coisa totalmente diferente do que aquela que foi antes, né? Elas ficaram mais amigas, mais íntimas, pela situação que estava ocorrendo ali. Mas o Andrei já estava certo que ia morrer, porque ele já tinha se entregado, ele pediu desculpas, ele estava querendo fechar um ciclo da vida dele, pediu desculpas a Natasha. Aquilo foi muito emocionante. Gente, assim, quando a irmã dele chegou lá, já estava praticamente certo que ele ia morrer a qualquer hora. Então ela já teve que preparar tudo para a morte do irmão. Ela ia agora sozinha no mundo, né? O pai faleceu, o irmão agora, né? E teve que cuidar o quê? Do filho do Andrei. Era só eles dois agora no mundo. A única família que ela tinha era isso. Gente, até agora falando sobre isso eu sinto que fico arrepiado. É muita emoção, muita emoção. Eu fiquei muito triste, passei aqui uns dias muito triste por causa dessa morte do André. Eu queria que ele não tivesse morrido. Eu não vou mentir, eu queria que ele não tivesse morrido, porque, gente, mas o ferimento dele foi um ferimento muito grave, né? Muito grave, como a gente viu aí, ó, um ferimento no abdômen, aquele negócio que estava perdurando por dias. Eu não sei como é que ele não morreu antes, mas ele conseguiu chegar até aqui e tentar fechar esse ciclo, né? Mas foi muito duro. Isso para mim foi, até agora, foi a parte mais chocante, mais forte do livro. É muito emocionante, muito emocionante, muito emocionante. Mas vamos mudar um pouquinho, tirar essa carga. Parece que a guerra ali, né, em Moscou está acabando, porque primeiro a cidade está destruída. Ocorreu muitos saques ali, tudo destruído. O fogo também destruiu muita coisa em Moscou. Outra coisa é que o inverno está chegando, o inverno chegou praticamente.
e os franceses não estão se adaptando àquilo, estão ficando sem comida, sem os provimentos, né, dele, e o exército russo está lá, né, só esperando. Eu acho que o exército russo está lá, só esperando que o exército francês se entregue, porque, sinceramente, eles estão quase sem nada. Sem nada, sem nada, sem nada. Mas aí, lá para o final desse quarto tomo, que é o último tomo, né, a gente vê que os franceses, a gente começou a perceber que os franceses já tinham se entregado, não aguentavam mais aquilo, e estava indo embora mesmo. Estava indo embora, saindo de Moscou, e nesse rolo eles estavam levando também os prisioneiros de guerra, né, que inclusive o Pierre estava dentro desses prisioneiros. Mas uma coisa que é bem interessante, como eu sempre falo aqui em todos os meus vídeos desse projeto do Guerra e Paz, é a evolução desse personagem. Esse personagem é o personagem mais incrível de todos os personagens citados, que vocês sabem que são muitos nesse Guerra e Paz. Porque o Pierre, ele cresceu de uma forma exponencial, assim, uma forma incrível. É um jovem sem nenhum futuro, e o cara hoje ele é um dos mais interessantes, um dos personagens mais interessantes. E o que a gente percebe é que essa prisão do Pierre, né, que foi preso lá pelos franceses, ele amadureceu assim, gente, absurdamente. Que é isso, gente? Que é isso, que é isso? Amadureceu essa questão psicológica dele, um cara muito mais maduro, pensando na vida, pensando no que é realmente importante. Tudo que parece que aquela prisão ali fez bem para ele, no lugar de ter feito o contrário, mas fez muito bem para ele. Ele amadureceu muito, então é uma pessoa muito introspectiva, uma pessoa mais madura. É outro Pierre. Existe o Pierre antes e depois da prisão. E isso tá assim, ele, pelas palavras que ele começa, né, a dialogar sobre a característica dele, sobre os pensamentos dele ali na prisão, sobre o espírito dele, é surreal, é muito introspectivo, é fantástico. A questão também dos pés dele, né, dos ferimentos, das chagas dele, eu achei muito, sabe o quê? Muito relacionado ao cristianismo, um pouco. Aqui a gente pode perceber claramente que o Tolstói jogou essa questão toda do sofrimento, né, do Pierre, o personagem que sofreu bastante, cheio de chagas, cheio de todo moribundo, ferida nos pés, roupa rasgada, toda aquela coisa que ele descaracterizou a humanidade, né, do Pierre, podemos falar desse jeito. Ele despersonificou a figura humana do Pierre. Então isso foi muito interessante, gente. Eu achei assim surreal como o Tolstói deixou, né, essa coisa incrível para o final com esse engrandecimento do Pierre. Ele aumentou muito assim a questão do ser mais humano, ser mais humilde, pensar nas coisas pequenas que dá valor, né? Aquelas coisas pequenas, e o resto era o resto. Mas tá bem surreal isso aqui, muito surreal. Mas aí, nesse caminho que o Pierre estava sendo levado, né, pelos franceses, porque os franceses estavam saindo de Moscou, ele consegue ser salvo pelos os seus amigos lá, que ainda estavam batalhando, inclusive o Petya, que estava nesse meio, que é o irmão mais novo da Natasha, né, que é lá o mais novo dos Rostov. Mas aí o Petya ainda está muito deslumbrado, né? A gente vê aí claramente que o Petya ainda está muito deslumbrado com a guerra, né? Ele ainda aquele sonho que ele está vivendo, ele muito jovem e está vivendo todo aquele sonho naquela atmosfera, e junto com outras pessoas aquelas pessoas que estão ali também batalhando, bem mais velhos do que ele, mas ele ainda está muito deslumbrado, está sendo muito novidade ainda a guerra para ele, mas não sei o que vai acontecer ainda com o Petya ainda para frente, mas vamos ver aqui nos próximos
capítulos a gente já sabe. Mas é isso, gente. O Tolstói, ele tá já nos despedindo praticamente do livro. Uma coisa que eu fiquei muito perturbado, eu acho que eu comentei no vídeo passado, era sobre que eu tava em conflito, porque tinha muitas páginas, aliás, tinham poucas páginas para terminar, né, o livro, e muita coisa estava aberta. Cadê? O Andrei ainda estava lá naquele limbo, ninguém sabe o que ia acontecer com ele. O próprio Pierre também, ninguém sabe o que vai acontecer com ele. Enfim. Aí nesse meio ainda tem a questão do Kutsov, né, que está muito velho. Tá muito, o Kutsov também está muito velho. Tem essa questão também que o Kutsov praticamente está esperando os franceses saírem de lá. Ele sabe que os franceses eles estão praticamente prejudicados, né? Porque sem provimentos, os soldados também bastante feridos. E é isso. Vamos ver o que vai acontecer. Não sei qual o destino também do Kutuzov. Mas tá bem punk, né? As coisas são bem estranhas mesmo. E outra coisa, ainda tem as milícias lá, né? Que estão... os franceses saindo, né, de Moscou, saindo da Rússia. E as milícias lá russas meio que escorraçando os franceses, maltratando, essas coisas todas. Mas não sei o que vai acontecer ainda. Ainda tem muita coisa para acontecer, tem algumas coisas para serem fechadas e não sabemos ainda como. Mas é o próximo vídeo, que será o último vídeo do projeto, que o próximo sábado a gente vai descobrir tudo o que aconteceu. Gente, eu tô tão ansioso para saber o que vai acontecer com o Pierre e com o Petya, porque o Petya, ele tá nessa loucura, eu tô com medo dele ser ferido, né? Será que ele vai ser ferido? Será que ele vai morrer nesse negócio? Não sei. Eu já terminei, eu vou confessar pra vocês. Eu já terminei o livro, já terminei a leitura, já sei o que vai acontecer com todo mundo. Mas eu só vou comentar no próximo vídeo. Tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito, se inscreva. E você que vai começar o Guerra e Paz agora, vai lá pro primeiro vídeo e começa a ver por partes, porque senão vai ter muito spoiler, né? Mas é isso. É um livro delicioso. Eu adorei essa experiência. Eu agradeço muito a vocês pela companhia. E é isso. Próximo vídeo será o último vídeo do projeto. E até uma próxima. Tchau!